E olha, a gente não teve acordo até agora entre o Congresso Nacional e o Executivo para apreciação dos vetos presidenciais. Há quase 40 vetos que precisam obrigatoriamente ser apreciados para que o Congresso siga para a próxima etapa. Dentre os temas debatidos estão a desoneração da folha, o marco temporal das terras indígenas. E eu quero entender, Yasmin, se o governo de alguma forma vai judicializar esse processo. Oi, Paulo, bom dia para você, para todo mundo que está aí no sofá do Morning, para todo mundo que acompanha a gente. Há pouco, o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, não descartou a possibilidade de se chegar ao Supremo, entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal, quando a gente fala da desoneração da folha de pagamento. Esse assunto, inclusive, deve ser o primeiro item da pauta na análise do Congresso Nacional, quando eles vão tratar desses vetos. E o primeiro, apesar de não trancar a pauta, ou seja, ainda poderia entrar em outras sessões do Congresso Nacional, a análise da desoneração da folha de pagamentos, não houve acordo e os parlamentares decidiram que hoje eles vão analisar e esse é o primeiro item da pauta. Inclusive, o próprio Randolfo Rodrigues disse o seguinte, que ontem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, à noite ainda tentou uma negociação, disse aos parlamentares que enviaria aqui para o Congresso uma medida provisória para tratar dessa questão da desoneração da folha de pagamentos, mas que não houve. Os parlamentares aqui no Congresso querem efetivamente trazer esse texto para a pauta e o próprio governo já está admitindo uma derrota. Avalia que essa é uma derrota contabilizada, que o veto do presidente Lula deve ser realmente derrubado quando se trata da desoneração da folha de pagamentos e também da questão envolvendo o marco temporal. São dois vetos que eles já encaram como sendo derrubados aqui dentro do Congresso. Tem veto do CARF também para entrar, voto de qualidade do CARF para entrar nessa sessão do Congresso Nacional. Tem veto do arcabouço fiscal, outras medidas. Mas os pontos principais, vamos dizer, o ponto principal efetivamente é essa questão da desoneração. O próprio Randolfo Rodrigues, para finalizar, Paulo, ele disse o seguinte, que hoje eles vão analisar, ele como líder do governo no Congresso vai orientar a base do governo a votar pela manutenção do veto, mas acredita porque como houve um grande número de parlamentares que votou de forma favorável à desoneração, eles já contabilizam essa derrota, mas ainda assim, esse ano ou o ano que vem, eles mandam uma medida provisória e também não descartam entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal, porque eles acham que essa medida da desoneração é inconstitucional. E o Efraim Filho, o senador Efraim Filho, há pouco também disse, que é o autor da proposta da desoneração, disse que os parlamentares estão abertos à negociação, mas não abrem mão de conceder esse ajuste aí, essa desoneração aos 17 setores, e ele ainda disse mais, pensam mais na frente, quem sabe estender essa desoneração para todos os setores da economia. Mas aí é um caso a conversar, a articulação segue hoje, mas o governo já sinalizando que espera uma derrota. Muito bem, obrigado Yasmin pelas suas informações. Mano, o negócio vai parar na justiça. É possível e eu acho que essa situação mostra como na prática o discurso de ajuste do governo é tão difícil, porque o governo falou, não, nós vamos ajustar as contas atacando os subsídios. Só que toda vez que você sai da abstração de atacar o subsídio e vai para um subsídio concreto, como é o caso da desoneração da folha, todos os lobbies no Congresso, todos os interesses se movimentam para impedir o corte do subsídio. Ou seja, a gente tem uma sociedade baseada, viciada num puxadinho estatal para essas coisas. Então, uma questão como a desoneração da folha, por exemplo, você aí está cortando a fonte da receita, mas não está cortando o gasto, o que é populismo, porque você está cortando de um lugar, mas o resto da economia vai ter que pagar. Você está escolhendo 17 setores para ter uma regra diferenciada, o que gera uma distorção, ou seja, você prejudica a igualdade perante a lei,
porque você faz com que um setor seja mais especial do que o outro. Isso quer dizer que o governo está escolhendo os vencedores no lugar de ter uma regra que seja simples, que seja igual para todos, para que a economia funcione sem a intervenção do governo. Tá errado. Completamente errado. Assim, a ideia macro, assim, superficial, de fato. Seria importante que todos pagassem a mesma coisa, seria um privilégio para uns e em detrimento de outros. Não é. À medida em que você considera que parte dos setores tem um crédito fiscal, compra e vende algo. À medida que compra, tem um crédito gerado e aí no saldo final ele é beneficiado, em detrimento do setor de serviços, principalmente, que não tem esse crédito. Quem vende inteligência, experiência, expertise, soluções inteligentes em vez de produtos, não tem o crédito de quem vende produto. E aí o modo de equilibrar e aí sim tornar igual é dar a essas pessoas algum benefício, como, por exemplo, a desoneração da folha. Essa é a questão. E aí você equilibra. Igualdade é diferente de equidade. Eu concordo com o Mano. Agora, uma vez que ficou assim, uma vez que há anos o setor está assim, vamos manter. Medida do governo Dilma, vale lembrar. Então, lá atrás eu teria sido contra, porque eu concordo com esse argumento que ele deu da equidade. Agora, uma vez que ficou assim, por que não a gente não discutir para ampliar para os demais setores, desonerar mais setores? Também ao invés de restringir, vamos ampliar isso daí. Se é para ter a regra, é para ter para todo mundo. E aí o governo tem que fazer a parte dele de cortar. Ô Ju, o que você pensa sobre isso, hein? Eu acho que isso só evidencia que a reforma tributária, que está sendo tão comemorada assim pelo governo, é bastante falha, porque esse é o tipo de problema que deveria ter sido corrigido agora. Porque o Mano está muito correto. Quando você escolhe alguns setores, você, obviamente, facilita que eles se organizem e façam os lobbies, né, no Congresso. Ao passo que, se você tivesse feito uma reforma tributária realmente efetiva, né, nos moldes do que, inclusive, Marcos Sintra propõe, né, dentro do IVA, a gente não teria esse tipo de discussão sendo travada reiteradamente no Brasil. Agora, a gente sabe também que o setor produtivo, ele se organiza com base nas regras que ele está ali cumprindo naquele momento. E você mudar também de uma hora para outra, você atinge de uma forma muito perigosa a organização desse setor produtivo. E a gente sabe que o empresário, diferente do governo, ele tem um limite de endividamento. E ele vai acabar cortando o número de empregados que ele tem. Ou seja, esse tipo de corte, de desoneração, vai trazer inevitavelmente aumento de pessoas desempregadas. Então, seria necessário fazer uma transição, né, como o governo até propõe, na realidade, é a proposta do governo, mas uma transição que viesse acompanhada com outras medidas que trouxessem algum tipo de compensação para o setor produtivo. Infelizmente, não é isso que está sendo feito. E é claro que o governo fala de judicializar, porque eu acredito que ele tenha gastado quase todos os créditos dele agora, encaminhando as emendas para aprovação do Flávio Dino, né? Então, agora ele chegou no limite que ele não tem como mais negociar mais com o Congresso. Fala, Pepe. Um ponto que me deixa desconfortável nesse debate é achar que a escolha dos setores foi uma escolha aleatória. Não. A escolha do setor não tem nada a ver de lobby. São setores que o custo da mão de obra é muito maior do que os outros, que são os setores de serviço. Colocar esses setores um custo de pagar 20%... Tem estudos 20%. Do IPEA também que mostram que não houve Até o Mano está me interrompendo agora. O mais elegante aqui me interrompe agora toda hora. Ele é o mais elegante? Comigo ele é. O mais elegante comigo me interrompe toda hora. Está querendo dizer que eu sou deselegante, no caso. Não são todos... Tá bom. Não foi escolhido aleatoriamente. São setores que a mão de obra tem um papel preponderante na prestação do serviço, não é? Então, colocar para esses empresários do ramo do serviço 20% de imposto sobre a folha é muita coisa, E são os setores, por consequência, que mais empregam. Tem estudos bons que dizem o seguinte, que com a desoneração da folha, aumentou o nível salarial em 20% dos empregados. E aumentou o emprego em quase 7%, né? Ou seja, essa política setorial foi uma política acertada. Agora, eu concordo com o que falou aqui o Mano, falou aqui a Júlia, no sentido de que seria muito melhor discutir isso numa situação global, não na reforma.